A paz do Senhor Jesus. Deixar uma palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Aleluia! Deus é fiel. Jesus maravilhoso. Quanta fé na vida desse homem. Esse homem aqui, ele foi buscar um socorro. Ele foi buscar uma cura para o seu criado. Aleluia! E ele, ouvindo Jesus, que Jesus estava por ali, ele foi atrás, porque ele precisava de uma cura, ele precisava de um milagre urgente. Aleluia! E quando ele encontra ali com Jesus, que pede ajuda, que pede socorro, o Senhor: vamos lá, que eu vou curar, né? Vamos lá em direção à sua casa para encontrar com o seu servo. Mas aquele homem fala: Senhor, uma palavra basta. Uma palavra basta, e o meu servo será curado, porque eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu creio que se o Senhor ordenar daqui mesmo, o meu servo será curado. Gente, que coisa mais linda! Meu Senhor, que coisa tremenda é essa? Esse Jesus é lindo, ele é maravilhoso, ele é tremendo, aleluia! E o Senhor ordena uma palavra de cura. Oh, Espírito Santo de Deus, e na hora aquele servo foi curado, porque quando ele chega em casa, ele acha ali o seu servo curado, e ele pergunta: que horário foi que isso aconteceu? E ali falam para ele, ele vai saber que foi o mesmo horário que o Senhor ordenou a palavra, e o seu servo foi curado. Aleluia, o Senhor está enviando a cura, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, meu Senhor, não é necessário o Senhor entrar, basta uma palavra, e uma palavra do Senhor, ele está mudando o quadro da sua vida, aleluia, Jesus. E eu já vou aqui tomando posse do poder desta palavra, porque eu creio, uma palavra do Senhor está mudando algo na minha e na tua vida, aleluia. Jesus, ele é maravilhoso, poderoso, e ele está entrando aí com muito poder, aleluia. Ele está entrando aí para te dar vitória, porque você chegou desesperado até ele, você chegou sem saber o que fazer. Com certeza aquele homem estava desesperado, que não tinha mais nada o que fazer, e ele sabia que Jesus podia curar, e o Senhor fala que não achou, né, fé na terra dele igual a fé desse homem. Meu Senhor, foi muita fé. Creia que o Senhor, ele está chegando na tua situação. Aquele moço, ele estava moribundo, ou seja, eu creio que já estava ali à beira da morte.
aleluia. Mas aquele centurião, ele foi em busca de socorro. Busca o teu socorro no Senhor, porque é só Ele quem pode te socorrer. Ele entra com socorro, aleluia. Não é do jeito que você pensa, não vai precisar ele ir lá e pôr as mãos e ordenar que a enfermidade saia, que a situação mude. Não, basta uma palavra. Aquele homem creu, Senhor, se tu der uma palavra daí mesmo de onde você está, Senhor, algo vai acontecer. Eu creio na cura do meu servo, aleluia. Creia você no milagre do Senhor, creia que o Senhor está entrando aí, aleluia. Você precisa crer e toma posse na palavra. O Senhor, aleluia, é uma palavra que Ele der, basta. Ele já resolve, Ele muda o quadro, Ele entra, Ele faz, Ele desfaz, aleluia, porque Ele é Deus. Só precisa confiar, só precisa acreditar. Deus, Ele é fiel, aleluia. Deus é poderoso na batalha, oh glória. Ele está entrando com poder, grande glória na sua situação. Quando você vê o algo já aconteceu, quando você abrir o seu olho, quando você chegar na sua casa, você vai ver a diferença. Algo Deus já fez. Oh Espírito Santo de Deus, porque Ele viu, foi nos pés dele que você chegou, foi nos pés dele que você lançou a sua ansiedade, foi nos pés de Jesus que você se prostrou, aleluia, foi nos pés do Senhor que você pediu socorro e Ele desce ao teu encontro com muita vitória para você, aleluia. Meu Senhor, não sei qual é a sua situação, aonde o Senhor precisa entrar, mas Ele está entrando com vitória, Ele está entrando com vitória. Ele é Deus e Ele está entrando para te dar vitória, oh glória, aleluia. Jesus maravilhoso, Deus forte, meu Senhor. O Senhor nem na terra dele, nem no meio do seu povo, Ele achou tanta fé como naquele centurião. Oh Jesus, meu Deus, Tu és fiel, Senhor, e nós precisamos crer. A palavra diz que se cremos, nós ordenamos que o monte se transporte de um lugar para o outro, e ele tem que se transportar, mas precisamos ter fé, porque só recebe quando você põe propósito, só recebe quando você tem fé. Eu creio, o Senhor, Ele fez na vida daquele centurião, Ele fez na vida daquele servo, o Senhor vai fazer na minha também. É o mesmo Deus, Ele não mudou, e eu creio, eu acredito que Ele está chegando, Ele está dando uma palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida. Deus está ordenando uma palavra de vitória, de mudança, de cativeiro, de libertação, de salvação, de providência divina. Deus está dando uma ordem, aleluia, e o quadro será mudado. Mas creia, eu creio e já tomo posse. Creia também, toma posse, que uma palavra basta e Deus está mudando o quadro da sua vida, aleluia.